Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versos de número 10 ao 13. E eu prego falando sobre aguardando a volta do Senhor. Quem está aguardando a volta do Senhor, diga amém. Amém. Que assim seja de fato, e hoje você vai poder perceber se está mesmo ou não. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10 ao 13. Você encontrou? Enquanto alguns procuram, vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado por esta noite ímpar de ceia, a última ceia do ano de 2019. E estamos aqui reunidos, Senhor, em volta da mesa da comunhão, a mesa que é tua, que simboliza, Senhor, a vitória de todo crente sobre a morte. Vitória é essa que temos por causa do Senhor que morreu em nosso lugar. O Senhor nos garante essa vitória, e essa vitória nos garante o céu. Mas para chegarmos lá, temos que demonstrar algumas atitudes aqui. Precisamos refletir o que desejamos lá, enquanto ainda estamos aqui. Temos que amar a esse Deus aqui e obedecê-lo aqui, se quisermos um dia estarmos lá. Por isso, nos ajuda pela Tua palavra a melhorarmos e aguardarmos de fato a Tua volta. Em nome de Jesus oramos. Amém. 2 Pedro 3, do 10 ao 13, eu leio e você acompanha, diz assim: Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, queimando, se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo derreterão. Verso 13. Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Só até aqui, pode se sentar. Apóstolo Pedro está pregando para uma igreja, está escrevendo uma segunda vez para uma igreja, para alertar esta igreja de alguns falsos mestres, na verdade, coloco como minhas palavras, zombadores do evangelho, que não estavam mais acreditando na volta do Senhor. E zombavam dizendo que os dias são como no tempo da minha avó, nada mudou. Vocês estão aguardando aí a volta do Senhor? Nada mudou, vocês acham que isso vai acontecer mesmo, de fato? Não vai. Viva a sua vida de qualquer jeito. Se deleite aos prazeres desse mundo. O que você tem a perder? Ele não voltará. E algumas pessoas acreditaram nisso e estavam vivendo dessa forma. Como hoje. Tem pessoas hoje que estão vivendo como se ele não fosse voltar. A sua vida não testifica a vida daquele que aguarda ao Senhor. Não testifica. E Pedro escreve e dá uma visão apocalíptica à volta do Senhor, porque ele vai citar que no primeiro tempo Deus destruiu tudo com água, mas que como ele mesmo prometeu que não destruiria mais o mundo com água, ele dá o exemplo de Sodoma e Gomorra, que por causa do pecado que ofendeu o Senhor a destruiu com fogo. E a exemplo de Sodoma e Gomorra, será também assim na vinda do Senhor. E com esta interpretação, ele começa a explanar para um povo, para que esse povo continue aguardando. E ele vai dizer, no verso de número 8, se eu não me engano: Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A perspectiva de tempo sua não é a de Deus. Não faça seus planos sem Deus. Coloque Deus no centro da sua vida. Não tome atitudes sem Deus.
Não viva como se as promessas de Deus ou a promessa de Deus da sua vinda não fosse acontecer. Pelo contrário, viva cada dia como se essa promessa fosse para hoje. Viva cada dia dessa forma para que faça a diferença. E ele vai dizer no verso 13: nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Estamos aguardando a promessa, aguardando algo novo que o Senhor prometeu, aguardando aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem passou na mente. Estamos aguardando a volta do Senhor. Mas quando olhamos para a igreja brasileira, quando passamos os olhos na igreja, parece que as pessoas acreditaram no que esses falsos mestres disseram. Que isso é conversa, isso não vai acontecer. A gente já está ouvindo isso? E ele não voltou ainda. E ele vai dizer, olha, 1000 anos para Deus é um dia é como 1000 anos. As pessoas estão brincando com o tempo. As pessoas estão querendo se colocar no tempo de Deus, como se soubesse. Mas ele vai dizer, ele vem como ladrão. Ele não vai mandar recado quando vir. O recado já está sendo anunciado. O evangelho está sendo pregado. Arrependa-se hoje, porque ainda é tempo, porque ele não voltou. Porque quando ele voltar, não vai adiantar mais as suas lágrimas e o seu clamor. A igreja já terá sido retirada dessa terra. As pessoas estão brincando. Mas eu ouço isso desde o tempo da minha avó. E aí eu pergunto, por um acaso a sua avó ainda vive? Vive, a minha vive. Não, a minha não. A sua bisavó ainda vive? Não, essa promessa também foi para o tempo dela. E essa promessa, se não se cumprir no meu tempo, será para o tempo do meu filho e para o tempo do filho dele. E as pessoas se colocam como se fossem donas do tempo. Por causa dos seus planejamentos, excluem Deus, como o Tiago vai dizer. Não diga que você vai fazer isso ou aquilo. Diga, se Deus quiser, eu vou fazer isso ou aquilo. Não exclua Deus dos seus planejamentos. Deixe Deus no centro. É a preocupação de Pedro com a sua igreja. Porque não adianta você viver, e aí está aí o exemplo, né? O Gugu Liberato, cheio de saúde, foi subir para mexer no negócio, caiu, uma morte abrupta, um negócio absurdo, um tombo, pronto, morreu, acabou. Acabou. Para ele pouco importa 1000 dias ou um dia, acabou. E Hebreus 9, 27 vai dizer que depois da morte segue-se o juízo, porque ao homem cabe morrer apenas uma vez. E depois desta vez, ele vai aguardar o juízo do Senhor. O dia do juízo a qual ninguém escapa. Pedro está dizendo no versículo 13, e ratificando, colocando as pessoas incluídas, ele não diz, olha, não sei vocês, mas como uma forma de alcançar essas pessoas, trazer elas de volta para o eixo da centralidade de Cristo, está dizendo, mas isso são essas pessoas que dizem, porque nós aguardamos novo céu e nova terra. A NVT vai escrever dizendo, nós aguardamos com grande expectativa novo céu e nova terra. Mas será que estamos aguardando de fato, de verdade, esse céu e essa terra? Será que estamos vivendo esses dias aguardando de fato o céu e a terra? Porque quem está aguardando, aguarda alguma coisa ou alguém. Quem está aguardando, aguarda com expectativa. Você está esperando, você não está esperando obrigado. Você está esperando porque você deseja algo. Se é isso, você aguarda com expectativa. Se alguém diz para você, rapaz, não sai daí não, aguarde aqui que eu vou voltar e vou te entregar algo que você precisa muito. Eu duvido que você vai sair. Eu duvido que você vai ficar reclamando se está demorando ou não. Quem aguarda, aguarda com expectativa. Estamos aguardando algo valiosíssimo, preciosíssimo, que só pode ser pago na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus, que é a minha, a tua, a nossa salvação. Preço alto, Pedro vai dizer. E isso tem que ser aguardado com expectativa.
Quem aguarda sabe que vale a pena aguardar. Estranho pessoas que parecem não mais aguardar a volta do Senhor, porque parece que não é algo que vale a pena ser esperado. Será que existe alguma coisa melhor nesse mundo para ser esperado do que a volta do Senhor? Pensa aí nos seus estudos, pensa na sua carreira profissional, pensa em tudo que você tem planejado, tudo que você está colocando, botando a mão para fazer, ajeitando, organizando, e já tem expectativa de alguma coisa, como é que vai ser? Pensa nisso tudo e vê se compara com a glória que há de ser revelada. Quem aguarda a volta do Senhor, aguarda com expectativa, anseio por esse dia. Não é mais um dia, quando chegar tá bom. É anseio como se fosse hoje. E quem dera fosse. Sabe que vale a pena esperar. Eu tenho certeza do que me aguarda lá. Ah, você já viu? Não vi, mas eu vou ver. Tenho expectativa e eu sei que vale a pena. E todos os que estão aguardando ou pensam estar aguardando, tem que estar atento para ser chamado. Porque a gente recebeu, colocando desta forma para usar a palavra chamado, você recebeu o primeiro chamado, foi o chamado da salvação. Deus te chamou para a salvação. O segundo chamado foi para que diante desta salvação você anuncie as boas novas. Esse é um segundo chamado de Deus, uma segunda ordem, uma segunda conclamação do Senhor. E o terceiro e último chamado, colocando dessa forma, é o chamado da vocação celestial. Todos nós um dia seremos chamados. Compareceremos diante dele. Mas parece que isso não faz mais as pessoas tremerem e temerem diante do Senhor. E a única explicação que eu acho é que elas não estão aguardando mais. Por mais que digam que estão, por mais que frequentem a igreja, não vivem como quem aguarda a volta do Senhor. Pedro está escrevendo para uma igreja desse jeito. E se for o seu caso, hoje é noite de conserto. Hoje é noite de você colocar o reino de Deus como prioridade na tua vida. Colocar o céu como premissa. Continue fazendo tudo o que você deseja, mas nunca deixe as coisas de Deus em segundo lugar. Coloque em primeiro. Porque isso é a atitude de quem está aguardando a volta do Senhor. Pedro escreve para uma igreja como um alerta, porque ele viu que alguns tinham deixado de aguardar. Alguns já estavam vivendo a sua vida ali, alguns já estavam no pecado, né? Entregue à promiscuidade, às orgias sexuais em forma de culto. Estavam envoltos a bebedice, já estavam já. Outros estavam dentro, mas com um olho no pecado e um olho na salvação. Não tenho certeza do que eu quero. Pedro percebe isso. E antes da sua morte, que essa carta foi escrita um pouco antes do seu martírio, ele deixa esse alerta, da certeza de onde ele vai, que ele vai dizer, meu tempo está chegando. Assim como o Senhor Jesus disse lá em João 21, que meu tempo chegaria, está chegando, provavelmente já preso. Mas eu quero que vocês saibam que vocês precisam aguardar com expectativa esse dia, porque ele virá. As pessoas estão vivendo, aguardando um arrebatamento como se fosse algo controlável. Como se fosse assim, Jesus voltou, deu tempo para alguma coisa. A Bíblia diz que é num abrir e fechar de olhos. Assim como o relâmpago se coloca no Oriente, se põe no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Não vai dar tempo. E quando é o tempo? O tempo é agora. Por isso que Paulo vai dizer, prega a palavra, a tempo e a fora de tempo, com oportunidade ou não, preparado ou não, fale da palavra. Estávamos em uma reunião de família ontem e acaba conversando, falando das coisas que têm acontecido em igrejas e tal. E eu me levantei e disse assim, o maior problema da igreja hoje não são as teologias fajutas que têm sido pregadas por aí. Tem sido a omissão da igreja que não prega o evangelho. As pessoas têm usado os seus canais no YouTube, têm usado as suas redes sociais, têm usado os púlpitos de igreja
para defender teologia, para falar daquilo da igreja A, B ou C, do pastor tal ou outro, que está fazendo alguma coisa errado, perdendo tempo em vez de pregar céu, perdendo tempo em vez de pregar Jesus, perdendo tempo em vez de pregar salvação. Quer combater a heresia? Pregue a palavra. Apologia é uma das fontes de estudo que você menos deveria utilizar. A não ser que você seja um apologeta da mídia, alguma coisa. Crente, não precisa estudar apologia não, irmão. Prega a palavra de Deus, prega a verdade. Porque o discernimento vai dar logo para o que é mentira. Mas você precisa anunciar a verdade. Mas porque parece que tem uma igreja que não anuncia com a sua vida, com as suas ações, o que é a verdade, tem uma igreja medíocre, que parece que não está aguardando o céu. A gente está envolto em muitas coisas. Quero fazer tudo o que eu quero logo, quero que a minha vontade prevaleça e domingo eu estou na igreja. Se esse é o seu caso, aproveite a última ceia do ano e tome uma postura e diga assim, ó, a partir de agora a minha vida mudou. Amanhã, quando eu acordar, a prioridade é o reino. Vou trabalhar, vou estudar, vou fazer as coisas de casa, mas o reino de Deus vai estar pulando dentro do meu coração. Eu duvido que as coisas não vão ser diferentes se você caminhar assim. Eu duvido se você vai dar brecha para o pecado se você estiver agindo assim. Eu duvido que você vai andar aquele crente michuruca se você estiver pensando no céu o tempo inteiro. Eu duvido. Mas como que a gente pode ser melhor nisso? Como que eu posso saber? Pedro vai ajudar a gente. Eu quero terminar lendo o verso 18. E eu vou ler ele pausadamente. É a instrução de Pedro nas suas palavras finais da carta e finais da vida, para uma igreja que diz estar aguardando a volta do Senhor. 2 Pedro capítulo 3, somente agora o versículo 18. Me permita lê-lo pausadamente. Antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, agora e na eternidade. Amém. Pedro termina a sua carta e no seu último verso, ele começa dizendo assim, olha, antes de qualquer coisa, antes de tudo que vocês forem fazer, antes de qualquer planejamento, antes de tudo que você almeja fazer, antes, vírgula, ele vai dizer, crescei. Pedro está escrevendo para uma igreja de adultos. Adultos. As crianças não estavam lá nesse período, as crianças não estavam muito ali, estavam inseridas, mas não tinha meio esse conceito como tem hoje. Pedro está mais ou menos escrevendo para adultos. E ele está mandando adultos crescerem. Adultos poderiam estar ali como Nicodemos, que quando Jesus diz para ele, ó, você precisa nascer de novo. E ele vai falar, ué, mas eu posso voltar? Quer pensar na forma mais racional possível? Eu posso voltar para o ventre da minha mãe e fazer isso? Pensou numa coisa mais difícil, impossível, contra as leis naturais. E aí Pedro está dizendo o que aqui agora para a igreja? Crescei! As pessoas também poderiam fazer como Nicodemos e dizer, crescer, mas eu já sou adulto, já tenho mais de 21 anos, eu não vou crescer mais, posso ficar mais gordinho, mas crescer eu não vou, pelo contrário, na velhice a gente diminui. Estava conversando com meu tio, ele, poxa, eu tinha 1,72, agora está com 70 e poucos anos, está com 1,68, 66, está diminuindo. Como é que eu vou crescer? Pedro está falando de que tipo de crescimento? Espiritual, irmão. Crescimento espiritual. Me deixa fazer um lamento aqui. Um lamento que eu fiz com a minha esposa esses dias. Que preocupação que eu tenho com essa geração de adolescentes e jovens. Que preocupação. Não só daqui, dessa geração de jovens e adolescentes. Jovens e adolescentes praticamente sem substância espiritual. A ordem é crescer. E eu pergunto, como que você cresce?
Se alimentando. Se alimentando de quê? 4 horas de Netflix? Vendo vários vídeos no YouTube? Jogando online 4, 5 horas direto? E indo no culto domingo? É assim que cresce? Não, não é assim que cresce. Crentes adultos envolvidos no trabalho até o último fio de cabelo, nunca tem tempo de estar na igreja, nenhum culto. Se trabalha de noite, tem culto terça de manhã. Se trabalha de escala, pega os dias que você não está na escala e vem para o culto. Ah, não, estou cansado. Crescer espiritualmente. Está aguardando a volta do Senhor? Então cresça! Vivemos numa geração das igrejas e eu entendo perfeitamente a ação de Deus nos tempos. Eu não sou um pastor bitolado. Mas eu vejo uma igreja onde os dons estão se perdendo. Eu não vejo hoje, se os idosos, por exemplo, passarem, quem vai estar aqui para dirigir uma oração? Quem Deus vai levantar para poder falar com ele em profecia? Quem Deus vai levantar para revelar através de sonhos, para que um ou outro tome cuidado, alertar a igreja? Quem? Ah, pastor, mas Deus faz, vai logo para o racional. Mas Deus faz como Ele quer. Ele faz como Ele quer com aqueles que estão na brecha. Está buscando crescer? Ele vai usar, pode se preparar. Está aguardando o reino de Deus? Então cresça no reino de Deus. Leia a palavra. Busque a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O tempo passa. Não lê um livro da Bíblia. Só pega a Bíblia para ler quando está com alguma coisa, algum problema, alguma dificuldade. Só dobra o joelho para orar quando está almejando alguma coisa. Cresça espiritualmente, irmãos. Coisa mais triste que vai ser quando o Senhor vier buscar o povo. E pessoas que conheceram a palavra dele, que viveram com o umbigo dentro da igreja, não vão subir. Meu Deus do céu. Que perda de tempo. Fez o quê? Não cresceu. Porque Pedro vai dizer, antes crescei. Busque o crescimento. Não é uma vida bitolada, mas é uma vida equilibrada. Dá tempo de trabalhar e dá tempo de servir ao Senhor. Dá tempo de ser luz no meio das trevas, não de andar junto com elas, bater palma e sair fazendo festa. É tempo de dizer não para o pecado, isso está errado. Não dá para fazer joguinho com o pecado. Ah, não, tá bom, estou indo assim mesmo, está tudo tranquilo, né? Deus não pesou a mão nem nada, então vamos vivendo assim mesmo, de forma ilícita. Namoros avançados, sexo desenfreado, no trabalho, né, fala mais bobagem do que não sei o quê, mas domingo está na igreja. Você está aguardando a volta do Senhor? Eu quero dizer que eu estou pregando essa palavra aqui, porque Deus é misericordioso com a gente, comigo e com você. Eu quero dizer que Deus está falando através de mim hoje, porque a partir de mim e em você, Deus está nos corrigindo porque nos ama. E Ele sabe que a gente pode ser melhor. Ele sabe que a gente pode diminuir as 4 horas de Facebook para se dedicar um pouco à palavra do Senhor. Acabou agora um campeonato do Flamengo aí, do campeonato do Flamengo não, campeonato que eu não acompanho futebol, mas sei que ele foi campeão de 2 coisas. Crente não veio para a igreja no dia do congresso, sábado, por causa da vitória do Flamengo. E como diz minha sogra, a cara dele não queima não. Não fica com vergonha não. Fica não. Diante do jogo do Flamengo, senta do lado de quem está assistindo o jogo do Flamengo. Eu não tenho nada contra isso. Deixa eu colocar isso bem claro aqui. Vai! Não!
na igreja não abre a boca para falar assim, glória a Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Está aguardando a volta de quem, meu filho? Não consegue. A gente tem uma geração que não abre a boca. A gente está no meio de uma igreja pentecostal. As pessoas falam assim, ó. Ah, pastor, eu dou glória a Deus quando eu quero, mas tu não quer nunca. É verdade. Não consegue dizer, tu és lindo, Senhor, tu és maravilhoso. Ah, irmão, tem alguma coisa errada. Antes, crescei. Ele está falando de coisas espirituais, ele vai dar 2 exemplos. Crescei na graça. Você pode repetir essa palavra? O que é graça? Favor imerecido, pastor. Eu não merecia, mas ele me deu. E aí a gente pode listar aqui um monte de coisa a partir da salvação. Mas a gente pode dar um exemplo de uma coisa que todo crente deveria crescer, na fé. Porque Jesus vai colocar a fé em proporção que dá a entender que ela cresce. Ele vai dizer, se a tua fé for do tamanho de um grão de... então pode crescer. Ele está dizendo, se for desse jeito, já está resolvendo. Mas ele colocou proporcionalidade. Então é verdade, esse negócio dá para crescer. Crescer na graça. Fé é dom de Deus, favor imerecido. Cresça na fé, irmão. Cresça na fé. Você crê num Deus que move céu e terra em favor dos dele. Você crê num Deus que cura. Você crê num Deus que faz milagre. Exerça a tua fé. Oh, Jesus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E outra, sem fé, você percebe o crente sem fé. Ele entra na igreja e sai por aquela porta da mesma forma que entrou. Nada mudou. Tem que crescer, irmão. Tem que crescer, não dá mais tempo. Nem de ficar de choramingação, de mimimi, de problema. Nem de ficar agora. Ah, pastor, mas é pecado ficar no Netflix, ficar no celular, ou jogar? Não é pecado nenhum. Mas Jesus, quando disse lá no sermão, lá do final dos tempos, ele vai dizer assim lá em Mateus 24. Naquele tempo estarão casando-se e dando em casamento. Por acaso é pecado casar e dar-se em casamento? O que Jesus está falando? Vou estar envolto no dia a dia, no cotidiano. Vão estar tão preocupados com o cotidiano que vão esquecer das coisas principais. Eis que venho sem demora. A gente pode ser melhor, irmãos. A gente pode equilibrar as coisas e se dedicar mais ao Senhor. Cresça na fé, cresça em sabedoria. Vivemos num período onde as pessoas estão carentes de sabedoria. Precisa da sabedoria. E Tiago vai dizer que tem uma sabedoria que vem do céu. Tem uma lá fora que é demoníaca, mas tem uma que vem do céu. Precisa haver o confronto, mas precisa ter aqueles que têm esta sabedoria. A gente pode crescer em sabedoria. É graça, irmão, é Deus que vai dando. Mas ele não dá para você pegar, enfiar lá no barro, cavar um buraco e guardar, não. Ele te dá para você exercitar, porque dom é para exercitar. Porque senão atrofia. Aí tem crente, um monte de crente por aí. Acontece um negócio, o cara não tem uma palavra de sabedoria para dar para alguém. E quando abre a boca ainda é pior. É o urubulino quando abre a boca. Ele fez isso? Dá nele mesmo. Larga aquele desgraçado. Pô, o cara não tem uma palavra de sabedoria. Vai na onda do mundo, vai concordando com tudo. Tem que matar, tem que quebrar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Cadê a palavra de sabedoria dos crentes? Parece que tem um povo que não está aguardando, não. Porque quem está aguardando o Senhor tem que ter a preocupação de estar crescendo nele. Olha, não é crescer no que você faz para ele, é crescer nele. Porque tem gente que está escondida atrás do que faz para ele. Eu tenho que preocupar com isso também, porque eu posso querer me esconder atrás do que eu prego. Posso pregar 50 anos e ir para o inferno se eu não tiver uma vida de crescimento espiritual.
Crescei na graça, naquilo que só o Senhor te dá, Ele te dá para você usar, para você crescer. E Ele diz no conhecimento. Crescei no conhecimento é adquirido, sabedoria o Senhor que te dá. Ele te dá capacidade de você correr atrás e estudar. Ele te dá capacidade de você correr atrás e trabalhar. Ele te dá a oportunidade de estudar. Cadê você que não está na escola bíblica? Cadê você que vem no culto quando quer? Quero avisar que eu estou calmo. Conhecimento a gente adquire. A gente busca, a gente mergulha na palavra do Senhor, a gente lê. Ai, caramba, eu não entendi. Caramba, o pastor está vendendo Bíblia lá na igreja, que tem uma versão muito fácil. Pastor, me ajuda a comprar uma Bíblia dessa, que eu quero ler, eu quero entender, eu quero mergulhar. Isso aqui eu não entendi. Pergunta para o irmão, pergunta para o outro. Na escola bíblica dominical, tem que ser o primeiro a chegar para ouvir o que você já sabe, para ouvir o que você não sabe, para você crescer no conhecimento daquilo que você pode. Uma vez uma pessoa pregando, ela falando, e ela chegou assim, porque Deus me falou, e falou um negócio sobre a pregação. Só que o que ela falou estava no comentário da Bíblia, estava no comentário da Bíblia que ele tinha, que era uma Bíblia de estudo. Ô miserável, não foi Deus que te falou não, foi esse irmão aqui, ó. Essa Bíblia é de quem aqui, ó? Foi esse aqui, ó, que falou. Porque isso é conhecimento adquirido. Você pode estudar e crescer. Agora pensa você aí, hoje é noite de autoexame, é ceia. Pensa aí, quanto tempo você tem de crente e o que você sabe da palavra do Senhor? Que tipo de assunto está em que livro? Quantos livros tem a Bíblia Sagrada? Quantos deles estão no Antigo? Quantos estão no Novo? Quais os livros mais importantes para você? Por quê? Qual é a história dele? O que você sabe disso? Só sabe postar um versículo solto? Todo dia de manhã? Crescei no conhecimento. Busque a palavra do Senhor para se alimentar, senão não tem crescimento. Deixa eu seguir que tem ceia ainda. Antes crescei na graça, naquilo que nós recebemos do Senhor, e no conhecimento, naquilo que nós, com nosso esforço, vamos buscar no Senhor, de nosso Senhor e Salvador. Porque todo mundo quer buscar Jesus, porque Ele é o Jesus, o Salvador. Mas só que para Jesus ser o Jesus, o seu Salvador, em primeiro lugar, você tem que reconhecer que Ele é o seu Senhor. Se Ele não for o seu Senhor, Ele não vai ser o seu Salvador. Por quê, pastor? Porque o Senhor você obedece. Por isso é a palavra Senhor, que vai remeter à obediência. Mas Ele é Salvador, é aquele que está perto, é aquele que é companheiro, é aquele que é amigo, Ele é tudo isso. Mas primeiro você tem que reconhecer Ele como Senhor, para que Ele possa ser Salvador. Você tem obedecido a palavra do Senhor? Você tem andado longe do pecado? Dependendo da sua resposta, você já sabe se está aguardando ou não a volta do Senhor. Quer dizer, aguardando a volta do Senhor, todo mundo vai estar, né? Agora, para onde que você vai, você já pode tirar uma noção aí. Deixa eu ir logo para o final. A Ele, está falando do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. Seja dada a Ele a glória agora. É agora. A gente pode começar aqui agora, verbalizando isso, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória. Mas essa glória que ele está falando é muito mais do que a expressão verbal. A Ele seja dada a glória, daqui à eternidade, da dimensão de caminhada. É daqui até a eternidade.
Da onde eu estou, deste ponto até o ponto que eu vou encontrar com Ele. Então é aonde que eu estou dando glória a Ele. A Ele seja dada a glória, agora, hoje, por onde eu ando, o que eu falo, com quem eu ando, com quem eu falo, com quem eu negocio. A gente fala bastante com jovens e adolescentes, não andem em julgo desigual. Eu preguei aqui, falei sobre a carência. A carência tem derrubado muita gente boa, porque está carente. Homens e mulheres, instruídos e pessoas muito conhecedoras da palavra, têm caído. Por quê? Ah, pastor, não dá não, pequei. Amado, a glória é para ser dada a Ele agora. Você pode errar, mas conserta-te do teu erro. Deixa o pecado e corre de volta para o caminho do Senhor. A caminhada ainda está proposta porque Ele não voltou. Mas Ele pode voltar para a sua igreja, mas pode voltar para mim ou para você. Ou você acha que não? Acha que eu aqui pregando do jeito que eu estou aqui, já com a minha veia pulando aqui para o lado, dá um firipaque aqui, pum, pum, pronto, e aí? Acabou. Segue-se o juízo. E o que será de nós? A gente está vivendo como se não fosse morrer. A gente perdeu o temor da morte. Acha que somos imortais. Não, pastor, não acha não. Acha. Acha, porque senão você estava aguardando a volta do Senhor de fato e de verdade. E eu digo isso de uma forma retórica. Não estou falando isso para ninguém, diretamente. Mas se for para você, é para você mesmo. Você que ouviu e falou, é comigo mesmo, pastor, isso aí. Glória a Deus, então, que é a salvação para você. A Ele seja dada a glória agora, na nossa vida. Enquanto eu estou aqui, enquanto eu estou lá fora, enquanto eu pego o trem, enquanto eu estou na rua, na minha família, na minha casa, diante dos meus filhos. Que você tem sido diante dessa geração que está crescendo, diante dos pequenos. O que os pequenos que moram com você, sobrinho, filho, irmãozinho pequeno, o que eles ouvem você ouvir no rádio? Que vídeo eles veem você ver na internet? Que tipo de linguajar tem na tua casa? Que tipo de bebida tem na tua geladeira? A Ele seja dada a glória agora e na eternidade. Lá vai ser maravilha. Na eternidade é o que a gente aguarda. E Ele vai terminar dizendo assim, na eternidade. Porque a gente viveu aqui de forma digna para o Senhor, que é digno de toda honra, glória, temor, tremor, de toda reverência. E a gente viveu diante do nosso Salvador, que perdoou os nossos pecados. E agora na eternidade, conhecê-lo face a face. Viver com Ele para sempre, sem interrupções. Mas para isso tem que pagar um preço aqui, irmão. Não tem negócio. Não há negócio. Pastor, qual é o problema para o crente se firmar? Quando ele não entende que ele morreu. Crente que não entende que já foi crucificado com Cristo, que já morreu, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, vai continuar negociando com o pecado. Vai continuar aí andando como se Jesus não fosse voltar. Por quê? Não entende que morreu. Você morreu, você não vive mais, quem vive é Jesus. Se é verdade, quem governa é Ele. Se Ele governa, pode ficar tranquilo que Ele vem buscar a gente. Agora, se não é, cuidado, porque Ele vem e você fica. A Ele seja a glória na eternidade, agora e na eternidade. E a última palavra que Pedro vai deixar, qual é? Do versículo. Qual é a última palavra que está escrito no versículo? Que significa comprometimento. Depois de tudo que Pedro fala, ele conclama o amém. Que assim seja, porque se não for assim, não há negócios com o Senhor. Não negocie com o céu.
Você está aguardando o Senhor? Então viva de forma digna como quem está aguardando o Senhor. Porque esse mundo está faltando pessoas que se referenciem como aqueles que não são desse mundo. Está muito fácil, os crentes, eu falo para crente dessa geração está se comportando igual. As pessoas estão querendo se comportar igual ao mundo. Não importa se o que faz é pecado ou não é. Não importa. Ah, vou botar uma tatuagem aqui. É pecado? Não é pecado, mas você quer fazer por quê? Ah, porque o pessoal lá fora faz. Por que eles não querem ter a marca que você tem? Que marca, pastor? A marca de Cristo. Por que ele não olhou para a tua vida e falou assim, cara, eu quero ter uma marca, você tem um negócio, eu quero ter essa marca aí. Ah, pastor, eu quero botar um piercing aqui no meu nariz. Eu vou para o inferno? Bem, não sei, que negócio de salvação não é comigo, é com Jeová. Então cuida da tua vida aí. É característica da igreja? Não é. Ah, mas tem a igreja tal que usa. Então você pega suas coisas e vai para a igreja tal que usa. Fica lá. É pecado? Não é. Mas você quer fazer por quê? Quer andar igual um boi, sendo puxado pelo nariz com aquele negócio? Por causa de quê? Eu estou dando exemplos, eu não estou falando que essas coisas são do diabo, não, irmãos. Mas as pessoas estão querendo se adequar. Não, tem que ser igual. Não, você tem que ser diferente. Porque Jesus diz, você é sal e luz. Onde você chega, faz a diferença. Para quê? Para que as pessoas saibam que você está aguardando novo céu e nova terra. E se ele quiser e se arrepender, ele vai para o mesmo lugar que você. Agora, se ele não quiser, já está condenado. Junto com Satanás e seus anjos. Aguardando a volta do Senhor. O que a igreja faz nesse mundo, pastor? Estamos anunciando o evangelho, porque estamos aguardando a volta do Senhor. O meu papel aqui não é falar de um monte de coisa que está acontecendo, não é pegar a igreja e colocar ela diante da primeira moda que está acontecendo, não é pegar a igreja, pastor, a igreja tal está bombando, está crescendo, vamos fazer igual. Deus tem um propósito para cada uma delas, seja uma igreja que tenha 15, seja uma igreja que tenha 50 mil. Siga o propósito que Deus tem para cada lugar. Mas cada um deles, independente da quantidade de pessoas que há, precisam estar estampados na sua vida, que aguardam um novo céu e nova terra.